coração a Ti. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Declare isso nessa noite. Só Tu és santo. Só Tu és. Não há outro como, não há Nós cremos, Pai, que Tu és santo. Te adoramos essa noite, Senhor. Vamos declarar isso. Nós temos santa fome, nós temos santa sede de Ti. Não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E juntos
declare: lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. Vamos cantar aí junto. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos. Vamos declarar: e não há, ninguém mais belo como tu. Se você crer, declare isso. E não há ninguém mais, e não há ninguém mais belo como tu. Mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há Jesus. Vamos essa noite cantar: vamos declarar: Rei da glória, Rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Te amamos por tudo que o Senhor já fez por nós. Te amamos por tu ter nos dado vida, pela vida que nós recebemos, por termos nascido, por podermos estar aqui hoje. Te amamos porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. Te amamos porque você nos levantou quando nós estávamos caídos, porque o Senhor nos tirou do fundo do poço, nos tirou do lamaçal, nos tirou das trevas, nos tirou da noite, nos tirou do pecado, da droga. Nós te amamos porque o Senhor nos tirou de uma vida vã, de uma vida sem sentido, e o Senhor nos colocou no reino do Filho do teu amor, onde hoje nós sentamos na mesa contigo. Não somos estrangeiros e nem clientes, somos filhos amados, sentados na tua mesa. O
Senhor, sentados contigo, nós olhamos nos teus olhos esta noite e dizemos: nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Diga isso nos olhos, olhando nos olhos de Jesus. Oh, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, te amamos. Pedimos, Jesus, que Tu fale conosco pela Tua palavra essa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração. Dê-nos um entendimento mais profundo da Tua vontade, um entendimento mais correto daquilo que o Senhor sonhou para nós. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, esta noite. Livra-nos, Senhor, de andarmos enganados pela nossa própria filosofia, pelo pensamento desse mundo, pelo jeito de ser da sociedade. Nós queremos, Jesus, pensar como Tu pensava, como Tu pensa, e andar no Teu caminho. Espírito Santo, fala conosco essa noite pela palavra. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, que legal, que presença de Deus aqui. Você pode sentar um pouquinho. Alguém está aqui hoje com a gente a primeira vez aqui nessa igreja hoje à noite? Olha só, temos alguns amigos aí, então. Vocês podem ficar de pé? Temos um rapaz aqui, 2 rapazes lá atrás. Mais alguém? Alguém vai chegar aí e vai te dar um abraço agora onde tu está. Vai chegar uma galera aí para te abraçar. Seja bem-vindo. Você é importante para nós, para Deus. Jesus te trouxe aqui. E é muito tri ter você aqui hoje. É muito tri mesmo. Quem é que é a Luli? Cadê a Luli? Tem uma pessoa que está de aniversário hoje. Fica de pé, Luli. Fica de pé, ela está aqui na frente, ela está se fazendo. Está se fazendo, Star Wars. Vamos aplaudir Jesus na vida da Luli. Parabéns, nós te amamos. Vem cá, vem mais perto aqui. Vem mais perto. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor ama muito a Luli. E por isso o Senhor tem proporcionado que ela esteja conosco aqui. Eu peço que o Senhor cumpra todos os seus sonhos na vida dela. Que ela possa te conhecer mais. E que os anos de vida que ela tem para frente sejam longos, felizes e saudáveis, e cheios da Tua presença. Guarda ela, livra ela de todo o mal. E implanta no coração dela os Teus sonhos. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe, tá? Uou, que legal estar aqui com vocês hoje. Mais alguém tem alguma pergunta aí para botar aqui na caixinha?
Então a caixinha vai ficar aqui nesse canto. Se alguém tem alguma pergunta mais para colocar, pode colocar aqui. Pode colocar aquelas perguntas cabeludas, perguntas sobre dúvidas da Bíblia, mas também sobre dúvidas da vida. A ideia não é só responder perguntas sobre a Bíblia, mas é responder perguntas da vida através do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia tem resposta para a nossa vida. Então vocês podem perguntar sobre relacionamentos, sobre o futuro, sobre trabalho, sobre, sei lá, sobre por que Deus fez tanta estrela, se só o sol ilumina a gente. Uma vez um cara perguntou isso para um professor, no lugar que eu estava, ele disse assim: veja, se só o sol ilumina a terra, por que Deus criou tantos sóis, que são as outras estrelas, né? Daí o cara disse assim, ó: porque Deus não é Deus de mixaria. Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quiser. Por que Ele ia fazer só um sol? Ele faz bilhões, né? Ele não é Deus de mixaria. Então, Ele fez um universo enorme. Quem sabe Ele botou gente em outros lugares. A Bíblia não fala nada sobre isso, mas eu tenho certeza que se Ele botou gente em outros lugares, eles não vão vir aqui incomodar a gente, tá? Porque isso não faz parte do projeto de Deus. Mas quando eu for lá estar com Ele, eu vou perguntar. Eu vou ser bem curioso. Tem uma lista de perguntas para perguntar para Ele. Talvez alguma das tuas perguntas seja aquelas que a Bíblia não responde. Daí a gente vai perguntar lá para Deus quando chegar lá. Tá bom? Hoje à noite é uma alegria a gente estar junto. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. Hoje eu quero falar sobre algumas estratégias que o inimigo usa para frustrar os sonhos de Deus em nossa vida. E como nós podemos ficar atentos para não cair nessas ciladas. Olha só, hoje nós estamos aqui, eu falei no início do culto, numa oportunidade. Uma oportunidade de conhecer mais de Deus, ainda na nossa juventude. Aqui entre nós tem pessoas com um chamado ministerial, inclusive. Entre vocês. Para pregar o Evangelho, para servir a Deus dentro da igreja, outros para servir a Deus fora da igreja. Todos nós temos um chamado. É um projeto de Deus para nós. Nós fazemos parte de um grupo que Deus separou. E é uma honra nós podermos estar juntos, ouvindo o que Deus tem para nos dizer. Através de pessoas que Ele separou. Pessoas que têm uma vida com Deus. Imagina se vocês tivessem a honra. Quem que já pensou assim, ó? Seria muito legal se eu tivesse nascido na época de Jesus. Quem que já pensou nisso? Que seria legal. Se eu tivesse nascido na época de Jesus. Detalhe, naquela época não tinha ar-condicionado, não tinha celular, não tinha Wi-Fi, não tinha nem carro, nem ônibus, nem trem. O jumento era luxo. Uma carroça, uma carruagem era coisa de milionário. Ok, eram outros tempos, mas você poderia andar com Jesus. Imagina se você tivesse a chance, você é um jovem, um de nós, de ser convidado para uma reunião seleta daquelas pessoas mais importantes em uma cidade, quando o apóstolo Paulo foi visitar essa cidade. Imagina, o apóstolo Paulo foi o cara que mais escreveu partes da Bíblia. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Imagina se você e eu tivéssemos a chance de sentar na frente do apóstolo Paulo. Cara, você ia aproveitar essa chance? Eu ia levar o Bíblia Responde para ele, né? Dizer, cara, agora tu me tira umas dúvidas aqui. Mas veja que legal, a gente seria maravilhoso. Claro que hoje não está aqui o apóstolo Paulo conosco, mas nós temos outras pessoas de Deus.
que Deus levantou e que tem vivido uma vida honrada com Ele. E eu quero falar hoje com você refletir sobre esse tema que eu estou falando, sobre como nós não cairmos em ciladas que vêm para roubar os planos de Deus para nós, através da vida de um homem chamado Eutico, um rapaz, um jovem. Vamos ler aqui, Atos 20, versículo 7 em diante. Diz assim: eu vou ler na NTLH, diz assim: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Então vamos imaginar, nós estamos num ambiente também que tem umas lâmpadas amarelas, parecem umas lamparinas. Se reunia um grupo pequeno de pessoas, talvez no máximo 100 pessoas. Era uma sala grande, alta. E entre eles, nós vamos ler agora que havia um rapaz chamado Eutico. E o apóstolo Paulo estava falando porque ele ia se despedir, ele ia para uma viagem. E pelo que eu me lembro, ele não volta nunca mais nessa cidade. Então era a última chance deles ouvirem o apóstolo Paulo falando. Por isso vocês vão ver que ele vai virar a madrugada falando. E quando chega meia-noite, ele está ensinando coisas, né? Eles estavam no terceiro andar, e aí versículo 9 diz assim: um moço chamado Eutico, repete comigo, Eutico, diz assim, diz assim, eu vou botar esse nome no meu filho. Vocês não querem, né? Olha só, meu nome é Dionísio, mas eu fico feliz porque podia ser Eutico, né? Então, glória a Deus, né? Tudo bem. Então olha só, Eutico estava sentado numa janela. Repete comigo, ele estava sentado numa janela. Eu acho que esse é o primeiro detalhe. Sabia que o lugar onde você fica no culto, a forma com que você se porta, a sua postura, durante uma reunião que nem essa, por exemplo, expressa muito do valor que você dá para as coisas de Deus? O cara estava numa sala enorme, cheia de homens de Deus. Estava ali entre eles o apóstolo Paulo, a maior autoridade espiritual da época. Vindo de outro país, ia ficar só uma noite ali. O cara podia sentar onde ele quisesse. Cara, eu ia sentar no chão, bem perto do Paulo. Mas o rapaz vai lá e quis sentar na janela. A janela é um lugar afastado do centro, é lá do lado, ou lá no fundo. Eu acho que ele estava lá na janela dos fundos. Sabe a turma do fundão? Não estou falando de vocês aí atrás. Aquela galera na sala de aula que senta lá no fundo, fica atirado assim, fica trovando enquanto o professor está dando aula. Que valor você dá para as coisas de Deus? Então tem alguém falando algo valioso, muitas vezes, e você está ali brincando, está rindo, está de conversinha, e aí tu vê que a pessoa não está valorizando, ele escolheu o lugar errado, escolheu a postura errada. Você vai ver o que vai acontecer com Eutico. Nós vamos ler essa história, a maioria aqui já conhece. Mas primeira coisa, como nós lidamos com as oportunidades que Deus nos dá? Tem muitos aqui que têm um chamado para servir a Deus cuidando das pessoas. Outros têm um chamado para servir a Deus em coisas práticas. Mas muitas pessoas começam a servir a Deus, ganham uma oportunidade e desistem na metade do caminho. Como você lida com as oportunidades que você tem?
Vou dar um exemplo, aqui na igreja mesmo a gente tem dificuldade de ter pessoas responsáveis que comecem uma tarefa e terminem. Quando a gente pergunta, quem quer ajudar em tal coisa? Um monte de gente vem se propor. Mas daí passa uma semana, passa duas, quando as pessoas veem que servir a Deus dá serviço, muitos desistem. Gente, a obra de Deus, vamos comparar com uma obra. Os pedreiros estão tudo suando, cara. Eles estão cansados no final do dia. A obra de Deus dá trabalho. Só que como você lida com isso, o valor que você dá para a chance que as pessoas te dão, reflete muito do compromisso que você tem com Jesus. Sabe, hoje à tarde, eu tinha me comprometido de estar aqui no culto. Vou contar isso para vocês aqui. Depois quando vai editar o vídeo, pode até cortar. Eu tinha me comprometido de estar aqui no culto hoje, à tarde, sexta tarde, eu estou sempre aqui, geralmente. E daí o que acontece? É um dia que eu saio um pouco mais cedo do meu trabalho, depois eu tenho que compensar essas horas, ou eu faço banco de horas para poder sair um pouquinho mais cedo, para estar aqui. E hoje era um dia que eu estava sem o carro, porque minha esposa estava trabalhando, estava em outro lugar, eu estava de Uber. E eu tinha uma pessoa que ficou de me dar carona para vir para cá, lá do meu trabalho. E eu estava num lugar bem longe, lá na Rondônia, uns 4,5 km daqui mais ou menos. E o pastor Paulo estava em Porto Alegre, ele ficou preso numa reunião. Então ele me mandou um ato: Dionísio, tu consegue, é certo que tu está no culto? Eu disse, não pastor, é certo, pode contar comigo. E aí o que acontece? Lá pelas tantas a minha carona fura, o meu celular dá uma pane, eu não consigo chamar um Uber, e eu estou lá na Rondônia e falta meia hora para começar o culto. Eu estou com uma pasta que estava pesando uns 15 quilos, com notebook dentro, com coisa arada. O que eu fiz? Olhei no relógio, calculei o tempo, vou a pé. E eu estava de sapato, e eu vim a pé. Quem andou no sol hoje tarde sabe, estava quente. Fui tirando as blusas, fui tirando a jaqueta, cheguei aqui na igreja todo suado, e com 2 calos no dedo. E minha irmã disse, tu veio a pé, irmão? Ela viu eu suado. Eu entrei e fui direto para o banheiro lá atrás. Eu disse, não, irmão, eu estava pertinho. Sabe, no meio do caminho, eu pensei em pedir para Deus. Eu pensei em dizer assim para Deus, bah, Deus, olha aí, estou indo te servir aqui, tô quase morrendo de dor no pé. Mas daí eu lembrei que Jesus ia da Judeia para a Galileia, que é 20 quilômetros. E eu lembrei que Jesus subiu aquele morro só por causa do Gadareno, atravessou o mar. E eu pensei, eu sou um banana mesmo de querer reclamar. Eu tenho uma oportunidade de servir a Deus. Eu tenho 2 pernas e eu tenho tempo suficiente. E o dia está bonito e tem sol. E eu fui glorificando ao Senhor. Primeiro pelo meu comprometimento que eu tenho com Deus. Depois pelo comprometimento que eu tive com o pastor. E terceiro pelas pessoas que estavam aqui. Veja, como é que é a tua postura diante das oportunidades que Deus te dá? Isso é uma coisa muito séria. Talvez Deus te dê uma oportunidade de trabalho. Daí tu vai no trabalho, tu estava pedindo um emprego. Daí tu ganha um emprego, daí tu chega lá, tu chega atrasado, tu não te importa com as regras, tu faz de qualquer jeito. Como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai te honrar se você não tem uma postura certa? Eu aprendi uma coisa. Quando eu estou no meu emprego, eu tenho que trabalhar como se eu estivesse trabalhando para Deus. Como se meu patrão fosse Deus. Porque lá no fundo quem me deu aquele trabalho foi Deus. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Um jovem chamado Eutico estava sentado na janela. Primeira coisa, ele escolheu o lugar errado. Segunda coisa, adormecendo profundamente. Na outra tradução diz, e como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Eu quero dizer uma coisa para ti.
O primeiro problema de você escolher uma postura errada, de você ficar distante, é que você abre portas para você se distrair. Por que ele sentou na janela? Talvez ele era um menino que nunca tinha ido num prédio de 3 andares. Naquela época um prédio de 3 andares era raro. E daí ele sentou lá em cima, na janela. Ele ficou sentado na janela. A janela é tipo um muro. E aí então ele olhava Paulo, mas se ele achasse que estava meio chato a fala de Paulo, ele olhava lá para fora. Certo, via alguém passando, via um carro da época, uma carruagem. Daí ele olhava para o Paulo de novo, daí ele olhava lá para a rua, via uma pessoa, uma moça bonita, olhava para o Paulo. Hoje em dia a janela está aqui, eu estou no culto, mas eu olho para o celular, vou dar uma olhadinha no Face mais uma vez, vou abrir a última vez o WhatsApp, é só o pastor Dionísio falando, só o pastor Paulo, toda semana. E aí eu tiro minha atenção das coisas de Deus, e eu abro oportunidade para uma coisa chamada sono espiritual. Sono espiritual não é tu ficar com sono no culto. Sono espiritual é a tua alma estar com sono. Você está vivo, Deus tem um chamado para ti, Deus está tentando falar contigo, mas você está dormindo espiritualmente. Você não cresce, você não anda, você não aprende nada, porque você está dormindo. Eu fui muito tempo assim na igreja, na minha adolescência, quando eu estava em rebeldia contra Deus. Eu vinha na igreja por obrigação, então quando eu entrava no culto e o pastor começava a falar, eu desligava a minha mente e eu ficava pensando em outra coisa. E eu não lembrava de nada que ele falava, porque eu ia para outro mundo. Assim, galera, tem um monte de gente que está sentada na janela hoje em dia, e o sono espiritual está pegando. Eu conheço pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos e nunca fizeram nada, nenhuma mudança de vida. Não aconteceu nada na vida delas. Nada. Não receberam um dom, não servem a Deus, não fazem nada. Estão com a vida do mesmo jeito que antes. Então eu digo, elas estão dormindo, elas estão ali só fisicamente, mas o coração delas não está. E eu me preocupo muito com vocês, porque vocês têm ouvido a palavra, vocês têm recebido muita coisa, mas a decisão vai ser sempre de vocês. Só que se vocês estiverem distraídos, vocês podem dormir. E sabe qual é que é o problema depois do sono? Depois do sono você cai. Primeiro você escolhe o lugar errado, toma a postura errada. Isso abre porta para o sono espiritual. Quando vem o sono espiritual, o próximo passo é a queda espiritual. E depois da queda espiritual, vem a morte espiritual. Gente, eu estou falando uma coisa muito séria. Sabe o que é morte espiritual? É você não viver mais para Deus, é você não estar ligado a Deus, é você ter o seu destino eterno no inferno. Eu não estou brincando, Jesus nos trouxe vida, e agora eu estou entregando a minha vida e recebendo de novo a morte. Isso é terrível. A queda é o pecado, a queda é a sujeira na minha vida. Uma pessoa que está dormindo espiritualmente, ele vai cair no pecado, ele vai cair, porque ele não está atento ao que Deus fala. Semana passada me chamou a atenção, conversei com alguns rapazes aqui atrás, e eu falei de coisas que o Espírito Santo fala ao nosso coração quando nós estamos prestes a errar. O Espírito Santo vem no nosso coração e nos dá uma voz de alerta. E aí, no final do culto, um menino estava fazendo uma coisa errada, mas daqui a pouco ele voltou e disse assim: eu me arrependi. Isso me chamou muita atenção, porque ele ouviu aquilo que nós falamos, que Deus chama e nos dá a chance de nos arrependermos. E como é bom quando nós nos arrependemos, porque Deus sempre nos dá uma nova chance quando nós nos arrependemos. Então, se você não está distraído, se você não está dormindo, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Então você vai estar na sua vida real e vai vir a situação de pecado, vai vir a tentação, mas você vai ouvir a voz do Espírito Santo que vai te dizer: cara, não cai nessa, é uma cilada, meu, não vai nessa, meu.
Daí te apresenta uma guria na escola, mas lá dentro aquela vozinha diz: não é ela, não está certo, te afasta. Daí te oferecem um emprego lá num bingo clandestino. Daí vem aquela vozinha do Espírito Santo e diz: sai dessa, isso é fria, não vai entrar numa dessas. Daí te convida para uma festa, dizem: não vai ter nada errado, mas lá dentro aquela vozinha está te dizendo: cara, é fria, não vai. Daí dizem para ti investir teu dinheiro numa pirâmide, não sei o que tu vai ganhar 15% ao mês. E o Espírito Santo lá dentro está dizendo: não vai, não bota teu dinheirinho nisso. Cara, Deus fala conosco em coisas do dia a dia. Eu não faço um negócio, eu não compro uma coisa de valor sem pedir orientação do Espírito Santo. E até no dia de fazer rancho eu pergunto para Deus, eu digo: Senhor, me diz em que mercado é melhor eu ir. Porque Deus sabe. E lá no meu coração Ele vai me guiando. E eu aprendi que ouvir a voz do Espírito Santo é sempre melhor. Mas para isso eu preciso estar à cor. É só ela que ouviu. Preciso estar à cor. Muito bem, vocês estão acordados. Ele caiu morto. Eu já vi muitos jovens que estavam andando com Deus morrerem na sua fé. E essa noite Deus mandou trazer essa palavra, porque alguns aqui estão talvez sentados na janela, escolheram a forma errada, se afastaram de Deus, se afastaram da liderança, se afastaram da palavra, se afastaram da leitura da Bíblia, estão distantes. Alguns, agora que estão distantes, já estão com sono, se sentem com sono, já não entendem direito o que Deus está falando. Outros já estão dormindo, sentem que não acontece mais nada no seu interior, já não sentem mais a presença de Deus, já não sentem mais o Espírito Santo respondendo. E outros já estão caindo, estão descendo ladeira abaixo, o pecado está tomando. E há alguns aqui, infelizmente, que já estão até mortos. E essa palavra de hoje serve para que você pense em que situação está a tua vida espiritual. Mas eu quero ler com você o próximo versículo, porque há um Deus de bondade. E olha o que Ele faz, versículo 10. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: não se assustem, pois ele está vivo. Versículo 11, em seguida Paulo subiu de novo, partiu o pão, comeu, falou ainda muito tempo até de manhã e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Me chama a atenção no versículo 10, pode deixar o 10 no telão, que o rapaz caindo e morrendo, ele estava morto. Paulo não fica dizendo: viu? Caiu, ó, não prestou atenção, escolheu errado, agora se danou. Não. Paulo desce lá embaixo, Paulo pega o cara, Paulo dá um abraço nele morto, ele estava morto, mas Paulo abraçou ele com amor, Paulo abraçou ele com força, e aquele abraço trouxe vida. Onde havia morte veio vida, por meio do abraço de um homem de Deus. Deus trouxe vida de novo, Deus fez reviver algo dentro dele, e ele se levantou e foi para casa feliz, e aquilo serviu de testemunho para todos. Se você sente que a tua vida está morta, hoje eu e mais pessoas aqui, nós queremos te abraçar. Mas nós queremos te dar um abraço que vai trazer vida no teu coração. E talvez você seja também a pessoa que Deus está levantando para abraçar outras pessoas. Pessoas que precisam de um abraço que traz vida. Pessoas que precisam de um abraço que desperta. E eu tenho certeza que esse menino certamente se tornou depois um pregador do Evangelho. O nome dele está na Bíblia, é Eutico. Todos vão lembrar do Eutico, que um dia caiu, mas que Deus o levantou. O meu nome é Dionísio, um dia eu caí, mas há um Deus que me levantou. E esse Deus quer levantar você.
E Ele não quer te levantar só no sentido de você ficar vivo espiritualmente de novo, mas de você poder servir a Deus. Você ser testemunha do que Deus tem para ti. Chega de dormir espiritualmente. Chega de ficar no meio termo. A janela, ela é tipo um muro. Ele estava no meio. Ele não sabia de que lado ele estava até que ele caiu para um lado. Você tem que tomar uma decisão. Deus está gritando hoje, dizendo: preste atenção. E a pergunta do Espírito Santo no teu coração é: em qual desses estágios está a tua vida? Que bom se você estiver sentado diante de Paulo, prestando atenção. Que bom se você estiver atento. Mas talvez você se reconheça na janela. Talvez você se sinta com sono. Talvez você se sinta dormindo. Talvez você se sinta caindo. Ou talvez você já se sinta morto. Tudo que o diabo quer é isso. Porque fazendo isso, ele está rindo do sangue de Jesus. E dizendo: viu? Não valeu a pena tu ter morrido por esse cara. Porque ele desprezou tudo que tu fez por ele. Mas quando você vive de novo, Jesus triunfa. E o sangue dele valeu a pena na tua vida. Curva a tua cabeça. Pode fechar os teus olhos, vamos orar. Deus está perguntando para ti hoje: em que condição está a tua vida espiritual? Em que condição está o teu coração hoje? Eu olho para vocês e eu vejo tantos depósitos de Deus na conta espiritual de vocês. Eu olho para vocês e eu vejo tantas coisas que Deus sonhou. Ele sonhou muito contigo. E hoje Ele está te sacudindo. Porque Ele te ama. Porque Ele não quer que tu morra. Porque Ele não quer que tu chegue lá no fundo para ter que se levantar. Quem sabe essa noite você tem que levantar da janela e vir e sentar bem pertinho da palavra que está sendo ministrada. Quem sabe essa noite você tem que tomar uma decisão de mudar de postura, de cumprir os compromissos que você assumiu. Quem sabe essa noite você tem que se sacudir, nem que bater na própria cara para acordar e dizer: eu não vou dormir. Quem sabe essa noite você tem que se levantar contra o pecado, gritar por socorro, você que está caindo. Quem sabe alguém te pega pelo braço e te leva de volta para cima. Mas se você já está morto, eu quero dizer uma coisa: você não tem que fazer nada hoje, apenas deixar que nós te abracemos e receber a vida que vem de Deus. Pois há um Deus de vida, há um Deus de amor, e os sonhos dele continuam vivos sobre ti. Os sonhos dele continuam ali latentes no teu coração. Esse Deus continua falando contigo e te dizendo: filho, filho, filha, eu ainda tenho planos para ti. Oh Jesus, quero uma nova postura de você. Ele tem te dado uma oportunidade. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Fale agora com Deus um pouquinho no teu coração. Peça que o Espírito Santo te mostre como está a tua vida espiritual.
Tome uma nova atitude. Fale para Deus agora na sua oração. Diga para Ele que você decide tomar uma nova atitude. Se Ele te mostrou que você está em situação de risco, se Ele mostrou que você está dormindo, ou que você está na janela, diga para Ele: Senhor, eu não quero mais isso. A partir de hoje eu vou ter uma nova postura. Eu vou valorizar o que o Senhor tem para mim. Eu vou desligar o meu celular para orar. Eu vou assistir menos séries e vou ler mais a Bíblia. Eu vou tirar um tempo para orar. Eu vou valorizar quando a tua palavra é anunciada. Eu vou pedir os dons. Eu vou me envolver na tua obra. Eu vou ser útil a ti. Deus, tu estás aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Ou Ele manda eu fazer um convite. Se você sente que você precisa de um abraço essa noite, um abraço de vida,